Deu certo? Pronto. Aí, só ficar atento com a questão de imagem, às vezes fica desfocado, né? Bom, a gente vai continuar fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, né? Quem está acompanhando, assim, desde o início, a gente vem falando, está na primeira parte ainda da criação. Essa é a última parte do primeiro capítulo, que é a parte da criação. Então, a gente falou sobre vida e morte, né? A última vez, a gente falou sobre o fluido vital, que dá condição para os orgânicos e inorgânicos, lembra dos seres vivos? Então, agora a gente vai começar a falar agora de uma coisa muito mais subjetiva, porque a gente falou da criação dos planetas, do mundo e tudo isso, né? Então, material. Agora a gente começa a entrar numa questão mais mental, né? Então, começando a falar, antes mesmo de falar sobre o espírito, nós vamos falar dos atributos dele, né? Então, a gente vai falar agora da inteligência e instinto, tá? E a gente começa falando sobre a inteligência. São 5 perguntas, apenas nessa parte, são 5 perguntas que faz parte desse contexto aí, que a Kardec fez para a espiritualidade. Eu fui pesquisar algumas coisas para acrescentar, porque aqui são perguntas e respostas, a gente já sabe, porém, a gente nunca deve esquecer, né, que a gente precisa ver as coisas por um prisma filosófico, de reflexão, nunca olhar alguma coisa como final. Então, qualquer leitura que eu faça, seja ela qual for, ela é sempre um fundamento para você perguntar, para você questionar. Então, a resposta é teoria de alguém, informação de alguém e mais a minha reflexão. Então, a resposta pode ser que no final a minha resposta seja diferente da dela, porque é uma reflexão minha. Então, quando nós vamos falar disso, nós vamos falar entrando nessa instinto, inteligência, nós vamos começar a falar da coisa individual, muito de cada um, né? Então, a primeira pergunta nesse trecho é: a inteligência é um atributo do princípio vital? Lembra que nós falamos do princípio vital? É importante para os seres orgânicos, né? Lembra? A cadeira não precisa do princípio vital, mas todos os seres vivos precisam, né? Então, a planta precisa, né? O cachorro precisa, o animal precisa e o humano precisa. Sim, aí ele perguntou, tá bom, a gente está falando de princípio vital, que dá a vida. A inteligência é um atributo desse princípio? Não. Não, porque as plantas vivem, mas não pensam. Porque a inteligência, ele vem do latim intellectus. E é muito legal quando a gente pensa que inter, a palavra inter e lec, do latim da inteligência, é escolher entre. Então, quando é que eu uso a minha inteligência? Quando eu analiso, penso e escolho. Nesse momento eu estou usando a inteligência, não o instinto, entendeu? Então, a diferença da inteligência. E como é que pode ser do princípio vital se a planta não escolhe? A planta tem um princípio inteligente em que ela segura um princípio. Não estou falando nem de instinto, é o princípio inteligente que nós também temos, desde lá da planta, desde lá da pedra, né? Nós temos esse princípio inteligente, mas vai se desenvolvendo em cada um de formas diferentes. Na planta, esse princípio é para que ela saiba que ela tem que pegar o sol, segurar ali com ela o que tem na terra, a aguinha. Estou falando de uma forma bem vulgar, bem simples. Mas ela sabe que ela tem que fazer tudo isso. Ela não pensa para isso. É uma inteligência, né, prévia. Então, é um atributo. Isso é um atributo. Então, aí falar a planta tem espírito, é uma inteligência. Quando a gente fala inteligência, é espírito, né? Só que assim, numa modalidade, num grau ainda para ser evoluído, né? E aí outra coisa, é uma faculdade que tem espírito de
pensar, elaborar, compreender. Porque no nosso dia a dia, a gente, para resolver coisas, a gente usa formas, meios, conhecimento, aquilo que já tem na memória, eu junto tudo para fazer uma escolha, não é isso? A cada situação e tal. Isso é usar a inteligência, ok? E nós não estamos falando aqui de ser mais ou menos inteligente. Nós não estamos falando nessa visão, com essa perspectiva. Ah, fulano é mais inteligente. Isso não existe. Isso não existe. Nós temos que desmistificar de uma vez por todas isso. Não existe o mais e o menos inteligente. O atributo inteligência é nosso, é do ser. O quanto ele desenvolve a outra conversa. O quanto ele desenvolve a outra conversa. Então não existe, é muito comum. Eu lembro quando criança, mas fulano tira sempre nota boa porque é inteligente. O outro não é inteligente, não, o termo não é esse. Ele pode ter dificuldade de assimilação, de cognição, de percepção, é diferente. Ele tem uma dificuldade de montar uma lógica, mas não é que ele não tem inteligência, isso tem que tomar cuidado, porque isso na minha época era muito chato. Eu falava assim, pô, fulano é inteligente, mas fulano é burro. É muito desagradável isso, né? Porque isso não existe, isso não é uma verdade, né? Não pode nem ser bullying, porque isso não é verdade, isso não é um termo que pode ser usado. E engraçado, ele é flexível, por quê? Porque você vai utilizá-lo com os conhecimentos e com as condições que você tem. Então, você vai utilizar essa inteligência de acordo com o que você tem para poder utilizá-lo. Então, por isso que ele é flexível. Tem hora que você vai precisar demonstrar muito mais inteligência e outras vezes nem tanto. Pode ser mais instintivo. Entende? Então, por isso que ele é flexível, tá? Preste atenção, porque nós vamos chegar no instinto, né? E aí, essa resposta continuando. A inteligência e a matéria são independentes. Mais uma vez, a inteligência não vem do princípio vital, ele é um atributo do espírito. Porque hoje a ciência ainda trata a inteligência como uma parte funcional do cérebro. Errado. Sinto muito, mas muito cientista vai cair das pernas. Não tem como, né? Então, as inteligências são independentes com a matéria, mas o corpo pode viver sem inteligência. Não pode? A planta vive com aquela coisa bruta dela, que não é uma inteligência que nós estamos falando de pensar, elaborar, a planta vive, certo? Mas ela não precisa pensar nem nada, e ela é uma matéria. Mas a inteligência, só por meio da matéria é que pode expressar, ser expressa. Ou seja, quando a gente fala que nós, enquanto espíritos, partes do divino, filhos de Deus, chame como quiser, ou seja, um fractal de Deus, sim, ele, para se expressar, ele precisa disso aqui, para escolher, para vivenciar onde ele estiver. Aqui de um jeito, no outro planeta talvez seja de outro, e assim por diante. Então, pensemos assim, um corpo pode até estar sem o espírito, um corpo pode até estar sem a inteligência pensante, mas a inteligência não funciona sem o corpo. Isso é para a gente ir sempre lembrando quanto vale nós lembrarmos sempre de que não existe a matéria, o espírito, a mente, o corpo astral. Não. Todos sou eu. Então, a minha matéria só vai funcionar por causa do meu espírito. Meu espírito consegue se experienciar por causa da minha matéria. Então, não dá para dividir, certo? Então, vamos lá. Continuando. Ela é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos que lhes dá com o pensamento a vontade de atuar, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios
de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Ou seja, toda vez que a gente fala que a inteligência é uma faculdade de pensar, elaborar, escolher, principalmente escolher, né? Então a gente, lógico, que já está falando que peculiar a algumas classes. Por quê? Porque, é o que eu falei, existe uma inteligência primitiva em tudo, mas essa inteligência pensante é só em quem? Só no homem, né? Só na nossa condição agora já hominal, né? E aí pode distinguir-se assim. Aí a resposta da espiritualidade, para facilitar, disse, vamos fazer assim, ó, os seres inanimados são só matéria, não tem vitalidade, não tem aquela potência vital e não tem, nem tem inteligência, são os corpos brutos. Pensemos assim numa pedra, pensemos numa mesa, pensemos numa coisa física, é isso. E segundo, são seres animados que não pensam, formados de matéria, dotado de vitalidade, porém não tem inteligência. Quem é essa? Essa inteligência pensante. Quem é essa? A planta, né? Que eu falei. Na verdade, ela guarda que ela não sabe o que ela está fazendo. Então, ela não pensa naquilo, ela faz, simplesmente. Essa é aquela inteligência adormecida ainda, né? Ela não está desenvolvida. E tem os seres animados pensantes, que somos nós. Somos dotados de matéria, vitalidade e tem ainda esse princípio de poder pensar, né? E ainda, complementando, ele é revelado por atos voluntários, ou seja, se eu escolho entre, inteligência é escolher entre, então é voluntário, não acontece, não é uma coisa que acontece sem eu querer, certo? É premeditado e é de acordo com as oportunidades do que acontece na circunstância. Lembra que eu falei? Quando acontece alguma coisa, eu tenho que escolher uma situação, eu tenho que pensar a respeito, eu vou pensar se o que é mais vantajoso, o que vai ser melhor, se posso deixar para depois, eu escolho. Então vai depender não só de mim, mas vai depender do externo, da análise que eu faço de mim, daquilo, da situação e do que acontece em volta de mim, certo? E aí, lógico que a inteligência acompanha o processo evolutivo, ampliando-se proporcionalmente nos aprendizados que vão acontecendo pelo indivíduo. Como que acontece a evolução do princípio inteligente? Como acontece essa evolução? Né? A gente fala que já tem esse princípio, a gente já veio com ele, desde que começou tudo. Eu estou falando isso enquanto eu não ainda sou um ser hominal, né? E não que eu vim da pedra, mas eu estou dizendo, é um estágio físico, no reino mineral, porque ele adquire a atração. É um princípio inteligente que só sabe isso, só mineral, só atração, mais nada. É quase que a gente fala que não é um instinto, porque o instinto te faz ter ações também, né? No reino vegetal, a sensação, porque no reino vegetal, aquilo que eu falei, a planta, ela vira, né? Se você põe ela dentro de casa, ela vira assim para procurar o sol. Então, é só sensação. Ela não pensa para fazer isso. Está dentro dela, já está nela esse princípio de que para ela sobreviver, ela precisa do sol. Então, ela vira, assim. Se você coloca ela ao contrário, você vai olhar, daqui a pouco ela tortou toda, assim, pro lado do sol da janela. E o instinto, no reino animal, acontece o instinto que a gente sabe, todo mundo conhece, todo mundo tem um gatinho, um cachorrinho, sabe disso, né? E no reino humano, acontece, então, o pensamento contínuo. E aí ele começa a ter ali o hábito de escolher, pensar, e aí escolher pela razão, ou não, ou pela intuição, certo? Então daí já está num outro grau. Muito bem. E aí já falou, qual é a fonte da inteligência? A pergunta que fizeram, né? Qual é a fonte da inteligência? Eu gostei da resposta, né? Já dissemos. Ela vem, é uma da inteligência universal. É difícil de falar? Quem conhece um pouquinho do Caibalion? Quem já leu? Eu recomendo.
Hermes Trismegisto é uma das melhores leituras que eu fiz na minha vida. Eu terminei há um tempo atrás, aí indiquei já. Ele é bem fininho assim, mas pode ler pela internet, tem inclusive comentado por filósofa, professora Lucilena. Muito bom. 7 leis universais. Mata tudo que você quer, que você pensa na vida, ele mata em 7 leis básicas que você chama de direito divina, lei universal. Você está dentro daquilo lá, tá? E aí eu achei muito interessante, porque é difícil você pensar. Eu estou dentro de Deus, ou do grande todo, né, do poderoso, que está dentro de mim. Vocês já pararam para pensar? Como pensar isso? Eu estou dentro, porque tudo, nada está fora do divino, nada, absolutamente nada. Então, se eu estou dentro, mas ele está dentro, porque eu sou parte dele. Então, é muito difícil essa relação a gente pensar. Então, é difícil de explicar. Porque se eu sou parte, eu trago essa parte dessa inteligência suprema, lembra da pergunta? Que é Deus? É a inteligência máxima, suprema, não é assim? Que a gente lê no livro, primeira pergunta. Então, se eu sou uma parte dele, eu trago essa inteligência. Mas daí a pergunta, mas qual a fonte dessa inteligência? As perguntas, né? Ele fala inteligência universal. Ou seja, é de Deus, ou qualquer nome que vocês quiserem dar para isso. Poder-se dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e assimila, como tira e assimila o princípio da vida material. Por exemplo, o princípio da vida material é todos os elementos, lembra que eu falei? A junção de todos os elementos que foram propícios para a formação da vida. Então, quando eu venho para cá, já está tudo preparado, eu já sei, enquanto espírito, tudo que preciso fazer, porque já está na programação, até mesmo da minha formação material, física, certo? Porque eu vou usar os elementos. Lembra que eu falei? Quando morrem, os elementos voltam para lá, vão ser transformados, vão virar planta, vão virar adubo e para de contar. Eu não morro, certo? Então, ele fala, seria isso? Eu tiro uma porção da inteligência de lá para me poder utilizar? Ele fala, não, isso não passa de simples comparação, porém exato, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Ademais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar. E isso faz parte dessa resposta. Por que não é dado penetrar? Porque quando a gente fala, principalmente em religião, a gente tem muita crença. Muita coisa nos era dita assim, não é hora de você saber, não é isso? Quando você for por o reino dos céus, não é assim que falavam? Aí você ia descobrir. Aí você ficava ali, né, na mão de quem só falava aquilo, aquele sabia. Uma resposta dessa, como eu falei agora há pouco, quando eu paro e reflito, eu estou dentro dele, porque ele é todo, mas ele está dentro de mim, como partícula. Olha que difícil. De onde eu trago essa inteligência? Eu tirei para usar? Não. É ele se expressando. Olha que responsabilidade. Aí a gente deixa de pensar que eu sou um indivíduozinho, né? Ali, não. Eu sou ele fractal, como se imaginasse uma coisa muito especial se subdividindo. É ele que vem se subdividindo como nós. Então, pensa, gente, qual é a responsabilidade nossa de cada um para a gente entender o tamanho que a gente é e da responsabilidade de experienciar para voltar para o todo. Para voltar para o todo. Então, assim, não dá, ao homem não é dado penetrar, e essa, por enquanto, está nesse naipe. Não é para entender. Por quê? Porque a nossa capacidade cognitiva, de percepção e de cérebro, não dá. Vocês já pararam para pensar? Não dá.
por mais que vocês fiquem mirabolando, não dá. A não ser que você esteja em outra percepção de dimensão para poder sentir. Então, por hora, é o que tem. Sabe aquela coisa assim? Por hora é o que tem. Mas o mais importante, eu não tirei. Eu estou. Inteligência. Aprendendo para ir de volta. Então, isso é importante. Agora, da onde eu tiro isso? Sou ainda pequena, talvez para conseguir compreender, né? E aí, a gente vai para a área... Tem alguma coisa de inteligência, vocês querem falar? Porque só eu falando aqui, o que está acontecendo, viu? Hein, gente? Retruca, sei lá, ou traz outro pensamento, ou às vezes vocês não concordam, ou acham que não é por aí, ou podem acrescentar alguma coisa. Porque para mim também é importante, às vezes, escutar alguém falar com uma outra visão, sei lá, vendo de outro prisma, porque é uma maneira de eu aprender também. Porque uma coisa é eu ler, aprender, desenvolver a minha escolha e apresentar a minha. A outra coisa é o que vocês fazem com o que vocês fazem com isso que eu apresento, ok? Por isso não é para eu falar só não, viu? Vamos lá, o instinto. É um atributo também do espírito. Só para lembrar sempre, não esquecer nunca. É tudo nosso. Ninguém vai morrer e falar assim, vai embora, atributo para lá. Não, você vai levar ele junto, viu? Ele é seu. Então, se ele é bom, ele vai ser bom sempre. Se ele é ruim, ele vai ser ruim sempre. Então, isso é só para lembrar, né? E aí, o instinto. Do latim, instinto significa um impulso nato, é inconsciente e racional. Isso todo mundo já sabe, né? E é um termo, inclusive, que é emprestado da biologia, né? Lembrando que somos um ramo evolutivo dos mamíferos. Ou seja, o instinto vem da biologia como uma característica animal. Mas o homem deixou, a gente passou por essa fase, passamos numa atração, porque guardamos os minerais em nós. Não é que nós somos, pelo amor de Deus. Um dia alguém pergunta, mas então foi pedra? Não, gente, não é que você foi pedra. É que no histórico de uma evolução, né, nós não tínhamos ainda o ser humano. Então, foi preparado. Sabe aquela coisa assim? Vamos juntar esse com esse com esse, o que dá? Aí deu pedra. Aí milênios, entendeu, gente? Então, pelo amor de Deus, ele fala, nossa, então fui pedra. Não é, gente. Fui pedra, fui flor, fui macaco. Não. Esse é um histórico da evolução. Então, eu trago em mim, sim, eu trago magnésio, trago sódio, trago tudo quanto é esse mineral, correto? E trago também a sensibilidade da planta, né? Para chegar até aqui. Porque, sabe aquela coisa? Eu tenho que ter tudo para ir experimentando, cada vez mais. Aí nós vamos chegar agora, no final, vou falar para vocês aonde nós estamos. Então, porque isso aqui é só para conhecer, para destrinchar, porque nós já passamos. Não, a gente tem ele ainda e tem que destrinchar ele de alguma maneira, né? É assim, é um estímulo ou impulso natural e é útil. Ela fala assim, o instinto serve para alguma coisa? Uhum. Se não tiver instinto, está perdido. Precisa ter, precisa manter. Porque a gente é animal. A diferença é que a gente é animal pensante. Mas a gente é animal ainda. Na escala evolutiva, a gente está querendo sair. Mas tá difícil, viu? Adora ser instintivo ainda, né? Então, a gente faz atos sem saber, sem conhecer o fim, né, do ato e sem saber o porquê também do ato, quando a gente faz. Porque é instinto, né? Você sabe o que tem que fazer. Por que você não sabe o que vai dar, você não sabe a consequência, você não escolheu. Não é igual a inteligência, né? Ele tem padrões de comportamento com características hereditárias e comum a toda espécie. Por que hereditário? Porque ele traz a memória. Então, assim, o instinto traz muito na memória. E quando eu digo memória, é memória
ancestralidade, é memória que eu venho trazendo, ele vai se formando como instinto. Peraí, situação sem socorrer. Mas eu não estou falando nada agora, gente. É uma construção de evolução muitos e muitos milênios. Eu lembro dos Crudes, desenhinho. O cara não quer sair da caverna, não é? O pai de família, quem assistiu os Crudes? Mas eu adoro, que eu já assisti 2 vezes, ele fica lá no de novo. Adoro os Crudes, porque aquele pai não quer sair da caverna, né? No primeiro. Não quer, porque é o que ele conhece. Ele não quer sair. A filha vem botando o dedinho para fora, né? Até que ele sai, é natural. Ali é muito legal os Crudes, porque você vê né, acontecendo assim uma evolução natural, né? Que forçadamente vai botando ele para fora da caverna. Era o que ele conhecia, era seguro. Então, assim, isso vai formando, vai cristalizando um instinto. Quando você vem, você tem um instinto porque ele foi cristalizado. Você já tem natural seu, tá? De preservação. Porque se você não tivesse, meu filho, você ia chegar aqui e ia dizer, o que eu estou fazendo aqui? Principalmente quem é de outro lugar. Quem é de outra estrela, quem é de outro ambiente, quem é de outra dimensão, já não ia querer ficar aqui. Eu vejo muito aquelas histórias do EQM, né? Que a gente fala assim, mas eu não quero voltar, não. Falam que é horrível voltar no corpo, o corpo é pesado. É um negócio parado, difícil, parece um troço assim, difícil de carregar. Então, assim, imagina se não tem instinto. Já, tipo assim, você vai já carimbado com algumas coisinhas, porque senão você não vai ficar. Então, o instinto é uma dessas coisas. E lógico que ele foi se moldando de acordo com as necessidades, por isso que eu falei do Crudes, né? Ele vai dizendo, não posso sair da caverna, porque senão eu vou morrer, eu tenho que preservar, né? E aí, assim, o instinto independe da inteligência? Precisamente não, porque o instinto é uma espécie de inteligência. Olha que interessante, né? Fala assim, então o instinto vem vindo para a inteligência? Não sei, cada um pense como quiser, eu não decifrei ainda muito bem isso. É uma inteligência sem raciocínio, é aquilo que eu falei. Faz e não sabe por quê. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Se a gente não tivesse isso inato, né, a gente não ia buscar coisas para nossa sobrevivência, para se manter aqui. Comer, reproduzir, né? Porque veio para cá, no começo eram poucos, aí foi aumentando, né? Produção, é natural. Então, assim, a espécie, quando a gente fala isso, a gente lembra sempre de animal, porque é assim que funciona, né? E aí, o instinto, ele é cego. Por exemplo, quem tem cãozinho em casa, ou gato, eles fazem umas coisas assim, mesmo que ele não tenha terra, eu acho barato, né? Ele pega o ossinho assim, a gente vê aqui em casa. Ele vai, tudo bem que ele rasga tudo que tem na frente, mas ele tenta esconder ou, assim, por quê? O instinto dele é pegar comida e guardar para depois, né? Ou assim, só que não tem terra, mora no apartamento. Então ele, agora os cachorrinhos tadinhos, ele já nem liga mais se não tem terra, né? Ele faz na almofada, embaixo do travesseiro da gente, embaixo da gente, quando ele está sentado. É instintivo. Ele não pensa por que ele faz isso. Outro fez, o pai fez, o avô fez, e assim veio o animal, entendeu? É instintivo. Ele não pensa por que ele faz. Tanto que às vezes a gente fica bravo que o cachorro morde, né? Sim, aí estava olhando na internet, sim, morde, por quê? Porque ele tem coisas de defesa, então aprenda, não chega de frente, sabe essas coisas? Por quê? Porque é instinto, ele não pensa. Não pensa, será que vai fazer o carinho ou será que vai bater em mim? Entendeu? Ele só se defende, ponto, ele precisa sobreviver. Só isso, né? Então o instinto é cego, ele não pensa, ele não tem flexibilidade nenhuma. Agora, ele é provocado por um estímulo externo, por alguma coisa fora que estimula você a ter o instinto. Mas é sempre o desdobramento de uma ação interna. Ele faz alguma coisa com você, o externo, e você devolve o instinto. De que maneira? Correspondência do estado emocional do instinto. O instinto de escape. Qual é a emoção que tem?
Por que você dá um instinto de escapar? Medo, né? O instinto de repulsa, a emoção de desgostar, não é desgosto de tristeza, desgostar de alguma coisa, repulsa. Instinto da curiosidade, qual é a emoção que dá? Admiração, né? Instinto de combate, emoção da ira. É uma correspondência a gente tem, né? Que a gente faz, por isso a gente tem que tomar cuidado. Se eu deixar a ira tomar conta, eu não fui para o raciocínio. Eu fiquei no instinto. Então, mas aí assim, escapar, emoção do medo. Ah, eu vou pensar se eu vou escapar. Não! Escape e pronto, sai correndo. Entende, gente? Que o instinto ele é ruim? Não. Não, ele não é ruim. Ah, mas você falou que a ira, sim, ele é um instinto. Só que, juntamente do instinto, é uma espécie de inteligência que vai moldando aquele tipo de instinto. Eu preciso ou não preciso mais? É isso que tem que pensar. Por isso a gente chega na inteligência, né? E agora é interessante que a gente fala que quais são os instintos que a gente mais conhece? São dois básicos. Quais são? Para sobreviver e para reproduzir. Não é isso? Reprodução, porque eu não quero acabar a minha espécie. Puramente animal. E sobrevivência, porque se eu não tiver, eu não fico aqui. Concorda comigo? Se eu não tiver esse instinto, eu não fico aqui. Então eu tenho um instinto que eu tenho que me cuidar. Só que é interessante, eu tenho que comer, certo? Para manter. É um instinto da fome. Agora, por que tem gente que como é o nome daquela doença que mesmo não estando obesa, se sente obesa? Anorexia, né? Que mesmo não estando, se sente. O que aconteceu com esse instinto? E o instinto da sobrevivência? Eu preciso sobreviver a qualquer custo. Eu escapo de uma coisa, eu corro, eu evito, não é isso? Se eu tiver uma intuição, eu não pego o carro, não é assim? Porque tem suicídio. Entende, gente, que complicado que é? Se tem o instinto da sobrevivência, que eu preciso lutar para me manter aqui, né? Para eu viver, então por que tem o suicídio? Vê como é complexo? Como o fio é muito tênue, que a gente, na evolução, a gente começa a ir percebendo, é muito tênue das escolhas. Por isso que cada vez mais nos é exigido ter a inteligência, escolher entre. Não é que o instinto seja ruim, lembra que eu falei? Ele é cego, ele é preciso, ele tem coisas boas, ele é útil, tem hora, mas estamos num patamar de começar a observar. Esse instinto é válido ou não é? É preciso agora ou não é mais preciso? Entende, gente? Aí nos força a chegar nesse patamar, né? Por quê? Porque há muitos fatores culturais que envolvem o externo. Antigamente, o Crudes tinha medo de sair. Qual era a realidade? Era medo de bichos, né? De, sei lá, ter comida. Só que hoje nós não temos coisas físicas que nos tiram a vida. Qual é que mais hoje tira a vida? São problemas mentais. São dificuldades psicológicas. Então, é isso que nós temos que entender. Vamos deixar total instinto? Não, ele é tênue. É como se assim, agora eu vou deixar tudo, vou virar só inteligente. Não, eu preciso daquilo ainda. É como se ele fosse aplainando, chegar o momento que eu estou inteligente. Uma outra dimensão. Eu não preciso mais. Porém, nesse momento em que eu vivo, nesse planeta, nesse formato denso, eu preciso essas escolhas ainda. Mas eu preciso começar a aprender a escolher entre, ok? E aí,
se estabelecer uma linha de separação entre os dois, o instinto e a inteligência? Saber onde um acaba e começa outro? Não, porque muitas vezes se confundem. Lembra que eu falei? Não existe. Agora eu fui instinto, agora eu fui inteligente. Não existe. Né? Mas muito bem se pode distinguir os atos que decorrem do instinto daquele que sai da inteligente. Ou seja, lembra que eu falei do escapar? Vem vindo cachorro muito bravo. Eu entro na casa de alguém, faço qualquer negócio. Eu escapo. Porque é uma lei de sobrevivência. Certo? Agora, o suicídio, por exemplo, não estou preocupado com a minha sobrevivência. Por quê? Então, assim, ele perdeu-se o instinto até. Então, quando a gente fala que a gente precisa pensar nos atos que vai decorrer disso. Se eu resolvo uma coisa pelo instinto somente, dependendo do ato que seja, vai ser um ato animal. Porém, se eu tiver condições de escolher de ser inteligente, pode ser um ato, resultado melhor, mais satisfatório para mim e para em volta de mim, né? Que é o principal, né, gente? E aí, para detonar isso, se não houvesse uma correlação entre eles, ou então a inteligência saísse de um aprimoramento do instinto, então gradualmente o instinto poderia ceder lugar total para a inteligência. Mas ambas agora são importantes para a vida. Quando a gente fala que não vai zerar, eu não estou dizendo que nunca. Agora é importante ambas. Porém, cada vez mais, uma alastrando e a outra diminuindo. Mas nessa não zera, o instinto não zera. Nessa vida, nesse planeta, nessa dualidade, não. Ok? Há tanto valor na aprendizagem racional que leva meses para se estabelecer uma resposta, quando na aprendizagem intuitiva, que surge às vezes em 2 segundos, que é a condição de cognição rápida, lógica, que tem resposta. E às vezes uma coisa que leva na razão, que demora e tal, aí a gente já está falando na intuição, né? Então, assim, essa relação entre a intuição e o instinto e a inteligência, elas são relacionadas, não dá para separar uma da outra, tá? E aí, assim, só pra gente, né, que falta só mais uma, o espírito André Luiz diz: se no círculo humano a inteligência é seguida pela razão e a razão é seguida pela responsabilidade, nas linhas da civilização, sob os signos da cultura, ou seja, observando a cultura, observamos que na retaguarda do transformismo, da transformação, o reflexo precede o instinto. Reflexo, não é nem instinto, nem instinto, é reflexo. Tanto quanto o instinto precede a atividade refletida, que é a ação do instinto, que é a base da inteligência nos depósitos do conhecimento adquirido por recapitulação. Lembra que eu falei da memória? Reflexo vai virar instinto porque ele fica repetindo, certo? Que é a base da inteligência nos depósitos do conhecimento. Isso que eu falei, tudo isso é a base, mas ele não deixa de existir para ficar só inteligência, viu? Nos milhares de milênios que o princípio espiritual atravessa lentamente os círculos elementares da natureza. Lembra que eu falei da atração, a sensação, para chegar no nominal? Então, o instinto é sempre guia seguro e nunca erra. Pode tornar-se inútil. Vai chegar uma hora que não precisa, mas nunca é prejudicial, porque ele é uma coisa inata de você estar aqui. Não esquece disso, viu? Agora, ele vai enfraquecendo quando a inteligência começa a aparecer, né? E aí, gente, tem uma coisa aqui que eu achei muito interessante, para finalizar. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais. Aí nós já vamos falar um pouco de intuição, que na verdade a intuição, ele é igual ao instinto, ele está guardado lá no subconsciente. Mas o instinto, pela natureza,
básica para você reproduzir, para você se conservar vivo. A intuição, ele também fica guardado naquele subconsciente, mas ele não é dado a você se você não for buscá-lo. E de que maneira? Aí eu entro na inteligência, porque a inteligência me ajuda a aprender, a buscar aquele lá atrás do instinto, lá atrás. É o meu eu mesmo, que está dizendo, ó, ele não vai deixar você, ele vai falar para você escapar quando precisar. Mas eu aqui atrás sei de tudo o que acontece. Então, você vai chegar aqui, aprender a me encontrar. E aí, mais do que escapar, você vai aprender a escolher, a estar num lugar onde você não precisa escapar. Porque você vai chegar na intuição. Aquele você vai encontrar aquele lá atrás. Você vai encontrar a essência. Porque o instinto é como se tivesse feito alguma coisa. Ó, você é essência, mas eu vou ter que colocar algumas coisinhas aqui para você não se perder, para te direcionar. Você ficar lá e tal. Mas a essência está aqui atrás. E como é que eu acesso ela? Ela fica no mesmo lugar, lá no inconsciente. Mas como que eu acesso ela? O outro fica na memória, vão me ensinando as ancestralidades e tal. E a intuição, como é que eu acesso ela? E a gente tem, todo mundo tem. Quando a gente respira e quer a resposta, para e escuta para você ver como a resposta vem. E aí, aonde entra a inteligência, eu até fiz aqui. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem a medida que crescem intelectuais? Não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, algumas vezes com mais segurança do que razão. Por quê? Porque a gente já está começando a pensar nele como a intuição. É um instinto, é um animal que você pega e doma. Entende? O instinto é isso, a intuição. É aquilo que você conhece já, mas domado. Entendeu? Aí, ó, nunca se transvia. Por que nem sempre é guia infalível, né? Essa tal de a razão. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. E por que a razão muitas vezes não está certa? Porque a gente não tem inteligência suficiente para saber escolher. Então, quando a gente entra na questão para concluir aqui, se a gente entra na questão da espiritualidade, é melhor eu seguir o instinto ou seguir a inteligência? Quando eu vou falar de espiritualidade, eu quero me desenvolver espiritualmente. Ela precisa da inteligência, porque a inteligência vai ajudar a capacidade de compreensão. Então, não é que o ser inteligente vai se espiritualizar mais rápido, não é pela inteligência, é porque a inteligência vai fazer com que ele consiga captar as coisas, aprender para dizer, esse eu sei, esse eu entendi, esse eu não entendi, esse eu tenho que buscar mais vezes, entende? A inteligência vai fazer isso. E a espiritualidade precisa da inteligência, né? Quanto mais se sobe na escala evolutiva, menos se é dominado pelos instintos. Os seres humanos, por bem ou por mal, vão sendo muito menos condicionados pelos instintos. Suas ações não derivam mais do impulso instintivo, mas são mediadas pela educação, pelo caráter, pelo aprendizado, por fim, pela livre escolha de cada um. Porém, a escolha depende da inteligência. E não é aquela inteligência de você é inteligente e você é burro. Não é essa. A inteligência é eu desenvolver os meus instintos, observar os meus instintos e fazer dele meu aliado. Fazer com que eu consiga, através dele, chegar lá atrás na minha intuição. Limpa. Então, por isso eu preciso da inteligência. E a inteligência nada mais é do que o meu esforço de compreender, de buscar, para poder escolher. Fato é que instinto, quer ver? Fato é que instinto, inteligência e intuição
intuição são artifícios com os quais a sabedoria divina nos habilitou para proteção, conservação, aprendizagem e evolução. O instinto ajudou a proteger e conservar. A inteligência me ajuda a aprender. E a intuição me ajuda a evoluir. Certo? Faz sentido? Cabe-nos então honrar tamanha responsabilidade e dar-lhes a devida destinação para viver em harmonia com nossa consciência. Tenho que abrir mão de um para ficar só com o outro? Não. Tenho que aprender a usar todos a meu favor. Ok? Para que a gente viva em harmonia. O que é viver em harmonia com a consciência? Viver em paz. Com quem? Comigo. E com quem? Quando eu estou bem comigo, fico em paz com o mundo. Entendeu? Não esqueçamos então dessas 3 palavrinhas, fazem parte de nós. É isso. Gente, muito obrigada. Hoje eu queria ir, ficava mais cedo, mas não deu.